No meio dos bosques de Liyue, é possível sentir uma brisa. Essa brisa, que se sente nos bosques de Liyue, é conhecida como vento do ouro. Dizem que as pessoas que a sentem 100%, sentindo sua brisa e o cheiro, se tornam ricas no futuro. Caminhando por um bosque, um grande matagal, passando entre grandes árvores e riachos, em busca de alguma coisa, há uma figura. Mas, parando para olhar ao redor, a paisagem é realmente bonita. Grandes montanhas, cercadas por neve e destroços de algum campo de batalha que houve. Você está no meio do Monte Tinnang. Esse lugar é conhecido por ter um grande fluxo de comércio ambulante. Além disso, próximo daí, existe o grande desfiladeiro de Liyue. É uma região levemente perigosa, mas para alguém experiente não é muito. Mas você sente aquela brisa e o cheiro das moedas de ouro. É um cheiro tão forte, tão revigorante. Eu te pergunto, Zhang Wei, o dinheiro traz felicidade? Ele pode comprar tudo? Com certeza. Com certeza, 100%. Sem dúvida. Essa é uma filosofia que muitas pessoas de Liyue têm. Até porque lá é a terra dos contratos e do dinheiro. Parando no meio de uma clareira, você tá um pouco cansado de caminhar. Tem caminhado por cerca de 2 horas seguidas. Você não parou muito. E você se olha contra o reflexo do rio. Qual que é a sua aparência? Sentado ali, né, do lado do rio, refletindo na água, dá para ver um jovem, assim, levemente alto, com um cabelo bem grande, assim, médio, atrás, com um cabelo preto, com algumas mechas verde claro, levemente pintadas. Ele usa uma maquiagem, assim, até que pesada nos olhos, com uma sombra laranja. Ah, ele tem várias e várias joias, colares, brincos assim, em formato de botos dourados. Uma grande camisa assim, é, bem, é, bem maior que ele, de cor laranja, assim, detalhes em amarelo. Algumas roupas vinham por baixo e uma manta amarrada na cintura com padrões chineses, assim, é, em vermelho e amarelo também. Muito bem. Você descansa ali, lava um pouquinho o seu rosto e senta no cascalho próximo ao rio, olhando e apreciando um pouco aquela paisagem. Talvez um dia todas aquelas terras sejam suas. O dinheiro pode comprar tudo. Então quem disse que você não pode comprar o mundo? O mundo é só mais um produto, mas ainda não foi comercializado, não por inteiro. Mas você não pode pensar muito nas suas ambições. Quer dizer, não nessas. Hoje você tem um objetivo e você está bem próximo dele de certa forma. Você nessa careira caminha um pouco, atravessando o rio. Atravessa aqueles cascalhos e volta para a floresta. E no topo de uma clareira, você olha para um planalto de Liyue, entre as montanhas, e você vê uma igrejinha de pedra. Totalmente, sabe, meio abandonada, meio largada aos escombros. Mas o mais importante de tudo é você não esquecer quem você é. Até porque você é o único representante do seu sonho nesse mundo. E qual seria seu nome? É, Wei, né? Wei. Estou apresentando aí a família indiana, né? Muito bem. Esse aqui, Jiang Wei. Enquanto você encara aquela igrejinha, você se vê um pouco mais próximo do seu objetivo. E você relembra um pouco do que aconteceu enquanto você encara aquele local. Que tal você falar um pouco do porquê você tá aí? Quer dizer, depois da grandíssima farsa, né? Depois do golpe absurdo que aconteceu, ah, no qual o Arconte ele simplesmente resolveu sumir com todo o dinheiro que a família tinha. Tem mais nada que eu posso fazer. Tentar descobrir onde ele tá, né? Afinal de contas,
tem que uma pessoa mexer com o meu dinheiro e tá aí, Luiz, né? Assim que funciona. Muito bem. Quer dizer, a única pessoa que eu consegui achar uma conexão com ele, aparentemente tá, deixou alguma coisa nessa igreja aí. Exatamente isso que eu vou dizer. Certo. Então você veio em busca de uma pessoa nessa igreja. Alguém que pode te ajudar a achar o Arconte, que acabou e fugiu com o seu dinheiro e de muitas pessoas. Bom, esse talvez seja só um começo de uma grande jornada. Um grande caminho na grande montanha da história dessa vida. Você caminha em direção àquela igreja, descendo esse planalto. Você vai escorregando assim, se apoiando nas árvores. E você tá de frente para essa igreja. Pois bem, como é que você vai fazer? A porta ela é toda de madeira assim, e aquela madeira velha, se você tocar ela cai. Primeiramente, né, eu solto assim um suspiro, né? Depois de andar tanto tempo, assim, eu tô bem cansado. E eu só penso que assim, o que quer que esteja aí dentro não vai ser suficiente para deixar algum qualquer tipo de medo ou algo que possa fazer eu considerar minhas ações. Pensando nisso, eu só dou sabe, tipo, e eu abro a porta, assim, se ela estiver trancada, eu destruo ela, só pra entrar o mais rápido possível. Certo? Você abre a porta e você se vê de frente para um clima meio hospitalesco desse local. Você sai daquela mata e você agora vai para um. Agora, tipo, você vai para um lugar fora da mata, né? No caso. Entrando, você sente uma brisa quente, sabe? Um calorzinho. É um lugar que tá bem aquecido. Você vê cadeiras grandes de madeira, largas, para um grande número de pessoas sentarem. Ao fundo, uma lareira. No topo, uma estátua do Arconte Morax. E, à esquerda, né, sentado nas cadeiras mais à frente, você encontra uma figura feminina. É uma mulher de estatura média alta, assim, 1,65m, 1,70m. Ela tem cabelos negros, amarrados, assim, com uma única trança atrás. Ela tá utilizando um véu, que esconde a maior parte desse cabelo, mas é visível, olhando ela de costas. Ela tá utilizando roupas negras, de certa forma, assim, tipo uma túnica negra por tudo. E amarrando, mais ou menos na cintura, um cordão gigantesco, que remete que é uma sacerdotisa de Liu. Esse cordão remete a esse status. E ela tá rezando. Ela percebe que alguém entrou. E ela se vira abruptamente, olhando pra trás e tentando ver quem que é essa figura. Ela olha pra você com as mãos juntas, meio surpresa. Talvez ela não esperasse que alguém fosse aparecer esse momento. Eu posso te ajudar? E ela pergunta. Quase que, assim, instantaneamente depois de parecer estar, assim, com uma energia extremamente negativa, o John Wayne, por algum motivo, ergue um sorriso, assim, extremamente aconchegante, que ele já praticou milhares de vezes. Ele cerra os olhos, assim, ele fala, oi. E ele acena pra essa pessoa. Ela sai de trás daquelas cadeiras de madeira, esbarrando um pouquinho. E ela vai pro centro onde tem um corredor, de frente a você. Hoje nós não temos um horário de culto. Veio alguma das crianças? Sim, sim. Na verdade, eu estava procurando uma pessoa. Uma pessoa? Sim, sim. Ah, você por acaso conhece o Elos? Elos? Eu sinto muito, mas eu acho que eu nunca ouvi esse nome. Mas eu também não tô aqui há tanto tempo. Você deveria perguntar ao grande sacerdote daqui. Sim, sim. É realmente uma pena. Enfim, me desculpe qualquer tipo de incômodo. Eu não pretendo ficar aqui por muito
Mas eu vou dar uma, dar uma olhada no que esse sacerdote tem pra dizer. Ah, prometo não incomodar. Nessa hora, você escuta um passo pesado entrando pra dentro. Assim, vai. Pô! E você escuta uma voz dizendo: Alguém precisa de mim? E uma voz bem grossa entra pra dentro. Você se vira pra ver a figura? Você olha, é um homem super alto. Deve ter 1,95 m. Um cara bem alto. Dá pra ver que ele tem um físico, tá ligado? Com certeza é alguém que treinou em algum momento da vida dele. Mas nessa hora você percebe que ele é um cara mais da meia idade, tá ligado? Um cara meio já desgastado pelo tempo. Ele deve ter por volta de entre seus 50 a 65 anos. Enquanto a senhora ali na frente, ela deve estar por volta dos seus 30 a 40. Voltando ao cara. Ele tem um cabelo bem raspadinho, bem raspado. Ele é curto, lambidão pra trás, assim, meio grisalho, preto com branco. Dá pra ver que ele não é daí, pelo formato dos olhos dele e pelo tom da pele. Ele é moreno e os seus olhos são bem abertos, assim, de uma coloração azul. Ele tem um bigode, assim, que pega um pouquinho da boca dele. E ele tá com as mãos pra trás. Suas vestes relembram muito uma doma, aquelas domas de cozinheiro. Ela é negra, com uma faixa amarrada ali, uma faixa branca, que remete que ele é um sacerdote mesmo. E ele tá com as mãos pra trás, assim, com uma pose tipo de reverenciando com educação. Ele tá olhando pra você. Você Alguns momentos. Você vai falar? pode falar. Alguns momentos antes de virar, parece que quase que imperceptivelmente, assim, uma chave na cabeça do John Wayne assim, parece mudar. A fachada que ele bota quando fala com essa moça, enquanto ele fala com essa moça, ela desaparece como segundos enquanto ele analisa a próxima voz que ele escuta dentro da sala. E mesmo com um olhar de surpresa, assim, ele olha para trás e ele fica alguns segundos olhando essa figura, analisando principalmente suas vestimentas. Assim. Depois que ele pensa um pouco, ele solta um. E ele diz: Prazer, senhor. Meu nome é Janui. Eu venho como representante da família Jan para adquirir algumas informações que foram passadas por mim por um comerciante famoso. Um comerciante. A família Jan não está envolvida com a grande quebra? No momento que ele fala isso assim, o Janui começa: mas não seja por isso. É claro que eu tenho outros assuntos para pensar. Além disso, eu simplesmente fiquei como uma forma de agradecimento pelo funcionamento desse grupo. Realmente um lugar bem aconchegante que vocês têm. Espero sim. Ele começa por pegar em um dos bolsos dele. Ele pega um saquinho, assim, tem alguns doces. Assim, e ele vai chegando mais perto dele. Se você puder aceitar meu Jofre, isso é o que eu carrego comigo no momento. Para que eu possa dar para para essas pessoas. Eu acredito que o trabalho que vocês têm feito aqui é digno de uma pequena apreciação. Você escuta assim que a senhora ali de trás, ela dá umas risadinhas assim, tá ligado? Como se tivesse tipo. Como pode dizer? Não insultando você, não rindo do que você tá fazendo, mas tipo surpresa. É uma risada tipo caramba, entendeu? Não esperava que ele fosse tão educado. E ela tá rindo disso. Ele disse: É um gesto muito generoso seu. Eu não como doces, mas as crianças comem. Deixe-me apresentar. Detalhe, todos os nomes vão estar na ficha do Pardo, tá? No notepad dele. Eu me chamo Hugo e Helena. Eu sou o sacerdote-chefe deste local. É um prazer conhecê-lo, Sr. Wayne. Que tal você me acompanhar um pouco?
E a gente pode conversar um pouco melhor sobre o que você quiser saber. Aquela cujo você conversou mais cedo chama Madame Chu. Ela é a responsável das crianças e cuida da organização geral deste local. Ela faz uma reverência assim pra você te cumprimentando, entendeu? E ele, em seguida, o Hugo ele passa por você assim e ele vai caminhando em direção ao centro do local, mais à frente. Eu falo, ah, sim, claro, eu adoraria isso. Se vocês tiverem algum tipo de chá, algum café assim, nós podemos nos sentir à vontade, tá? Nada demais. E eu começo a acompanhar ele enquanto eu vou falar. Muito bem. Madame Chu, poderia nos servir um pouco de chá para o nosso convidado? Ela diz, ah, sim, agora mesmo. Quando ela vai saindo em direção ao que seria uma espécie de sala dos fundos, você nota uma série de crianças observando você pela porta. Mas você nem repara muito. Mas dá pra ver que elas estão interessadas no que você tá fazendo com o Hugo. Ele nesse momento se senta nas cadeiras da frente do local. E pega uma mesinha e deixa ali. Você veio da capital de Lille? Sim, exatamente o que eu falo enquanto eu vou sentando na cadeira, assim. Ele senta especificamente com as pernas cruzadas, assim, de um jeito bem posturado, de autoridade. Nossa. Você realmente caminhou muito então até aqui. É realmente insano pensar nisso. Então você veio do porto de Lille, atravessou o monte Tianyang até aqui. É uma bela de uma caminhada. Muito bem. Elos, não é? Mas não seja por isso, eu já fiz muitos outros feitos bem maiores pela minha família. Entendi. Você quer saber sobre o Elos? Sim. Ele fecha os olhos e coloca a mão no queixo como se estivesse pensando. Provavelmente ele sabe, ele com certeza sabe de alguma coisa. Talvez ele esteja pensando no que te dizer. Talvez ele não confie 100% em você. Há muitas opções. Enfim, ele diz. Você conhece a cidade amargurada, não é? Mondstadt. Sim, eu já, apesar de nunca ter ido pessoalmente pra lá, eu já ouvi falar disso. Certo. Eu serei bem breve. Eu não gostaria de consumir o tempo de uma pessoa como você. Elos é um comerciante ambulante, como você sabe. Ele vaga a cada 1 ano e muda sua posição em seu local. O que acontece é que Elos temporariamente vai ficar na região de Lille. Pelo que eu sei, ele quer encontrar um navio cujo vai trazer mercadorias diretamente de Nazuma. Mas em breve ele vai se mover para Mondstadt. Em bem pouco tempo. Em cerca de... Ele olha assim, tipo uma caderneta que ele tira de dentro da doma. Em cerca de 2 dias. Eu acredito que ele vai estar se retirando aqui. Eu até tenho um certo contato com ele. Eu poderia pedir para que ele venha aqui. Mas ele jamais vai, bom, responder perguntas sem receber um preço adequado em troca. Eu não sou uma pessoa que conhece ele 100%, mas eu conheço sua personalidade. Ele é mais um daqueles homens movidos pelo dinheiro. Mas no caso dele, ele é um homem que se move por itens colecionáveis. Não é à toa que ele é um viajante ambulante. Ele é um mestre caçador de tesouros. Enfim, é isso que eu sei sobre ele. Se você quiser encontrá-lo, você teria que esperar. Mas, caso você queira tentar dar a sorte, você pode tentar interceptá-lo, indo para Mondstadt. Ah, e por favor, não entenda errado. Quando eu digo interceptá-lo, eu digo encontrá-lo no caminho. Ele olha pra você assim, depois que ele disse essa palavra, assim, meio tipo assustado pra você. Tipo, como se você pudesse ter entendido outra coisa. Sim, ele olha assim e fala, não seja por isso, é claro que eu entendi. Muito bem. Sabe, Sr. Wei, eu sei que você é um homem ocupado.
Mas você gostaria que eu o chamasse e tentasse uma audiência com você aqui? Ah, claro, seria ótimo. Eu poderia conhecer um pouco mais sobre cultura e as pessoas locais. Hum, certo. Eu gostaria de pedir um favor ao senhor, então, em troca. Bom, Claro, claro. este local tem estado meio decadente. Na verdade, nós até temos a verba para reformá-lo, mas nós não queremos. Gostamos dessa igreja do jeito simples que ela é. Entretanto, as crianças têm reclamado um pouco sobre a situação. Elas não têm muitos brinquedos para se divertir e ficam o tempo todo correndo e às vezes atrapalham um pouco nossas tarefas. Eu não tenho certeza de quanto tempo que o Elos demoraria para se aproximar de nós, mas acredito que dentro de 12 horas ele estaria aqui, já que ele é um homem ocupado com negócios. Enfim, eu gostaria que, se o senhor pudesse, você passasse um tempo com as crianças. Eu não tenho certeza se você é bom lidando com elas, mas pelo menos botando os olhos, eu tenho certeza que elas. E ele olha pra porta, as crianças observando. Quando ele coloca o olho assim na porta, elas já se escondem. Tenho certeza que elas não vão se meter em perigos, tá tudo certo. Falou assim, ah, não seja por isso, eu adoro crianças. Hum, Ele, tipo, pega, assim, a xícara, assim, meio que bota numa mesinha, assim, ele começa a ah, foi uma ótima conversa. Eu realmente aprecio toda a sua informação e sabedoria. é um preço justo. E além disso, nós não precisamos de dinheiro para trocarmos coisas entre os outros. Mas me diga, Sr. Wayne, e seja, por favor, sincero. Você busca ele para, bom, restaurar a sua, talvez, condição ou alguma coisa do tipo? Eu não tenho certeza se sua família foi brutalmente afetada como as outras, mas se você vai em busca dele, talvez você vá em busca de algo maior. E ele olha para você. Ele nem olha para você, ele olha em direção à estátua do Morax que tá na parede, gigantesca. Então ele olha para a estátua, assim, por um momento os olhos dele, que normalmente ficam cerrados, mas as pessoas se abrem então, tempo. E um olhar estranho se direciona perante a estátua. Um olhar meio que predatório, pode-se dizer. Assim, um olhar de ódio. É, enquanto ele escapa, né, periodicamente da visão do padre, sua cara fecha completamente enquanto ele olha em desgosto em direção a esse estado. E por alguns segundos ele se perde em pensamentos antigos que ele nem consegue se lembrar direito, né? Mas que formam como ele é. E a verdade é que ele quer acabar com o Marx. E ele acha que o que ele fez foi completamente injustificado. Ele não sabe como pessoas tão podres conseguem estar no comando de um país tão grande como o mundo. Afinal de contas, se pessoas realmente competentes tivessem esse dinheiro, tudo seria melhor. Depois de alguns segundos pensando, John nota e ele volta à realidade quando ele pisca, ouvindo os ecos da fogueira, assim, se lembrando. Ele se assusta um pouco e ele volta ao sorriso aconchegante, enquanto ele olha de volta ao padre. E ele fala: Ah, me desculpa, eu te explico. Eu só
estamos falando? Elas, não é? Ah, sim. A verdade é que eu adoraria poder fazer uma coisa comigo. Ah, eu tenho alguns itens que eu venho acumulando durante as minhas jornadas, e eu sei que o preço que ele cobra é um dos melhores para mim. Então, tenho certeza que minha família adoraria bastante isso. Ah, enfim, quanto ao amor, se eu realmente tenho uma grande apreciação pelo que ele fez por mim, eu ainda acho estranho ele ter parecido tão bem. Eu Entendi. Ele fica encarando a estátua assim e não parece ter percebido os seus pensamentos intrusivos. Entendi. Bom, eu recomendo que você espere um pouco aqui. E nesse momento você consegue ver daquela mesma portinha dos fundos a Madame Chu, que tinha ido pegar o chá, ela volta assim com uma xícara. Aqui está. Isso aqui são cerdas de ouro. É um chá nobre da região do Monte Tinhano. Aqui. eu geralmente pego assim. Ah, muito obrigado, senhor. Você vai tomar? Eu tomo. Você toma. Cara, que chá ruim. Ele é amargo. Dá pra ver que as folhas são folhas de segunda. Folhas que não são novas. Com certeza não é esse chá que ela deve ter dito. Mas mesmo assim você toma. O João, ele olha, ele toma assim. Ah, ele põe meio que a xícara. Ele dá tipo, uma breve encostada assim, no chá. Ele toma tipo, só um pequeno gole. Assim. E ele disfarça meio que uma torcida com riso. Assim. Ele diz: Isso aqui está absolutamente maravilhoso. Muito obrigado. E ele bota a xícara na mesa. Muito bem. A senhora disse: se você quiser mais um pouco, ainda tem mais chá na chaleira. E eu posso servir. Eu tenho que terminar de estender as roupas. Então, senhor Hugo, nós nos vemos depois. E ela faz uma reverência e se retira do ambiente. Hugo se levanta em seguida. Eu também devo me retirar. Eu vou pegar uma carta agora que vai chegar para mim. Enfim, e na dúvida, você pode procurar a Madame Chu. Mas eu recomendo que você tenha sorte com as crianças. E uma dica: elas são pestinhas e boas em aprontar coisas. Tome cuidado com seus pertences. Ele diz isso e acena assim para trás, se retirando. E ele sai pela porta. Eu comprei. Enfim, foi bela, uma bela troca de energia que nós tivemos. Realmente, eu apreciei muito vocês. Enfim, eu vou continuar aqui esperando até que os meus feitos tenham sido suficientes. Certo. Boa sorte. E ele, nesse momento, sai. Ele sai pela entrada, deixando o ambiente. Nessa hora, as crianças elas ficam tipo na porta, assim, falando. E você escuta uma falando: Ai, seu idiota, você me empurrou. Cala a boca, sua gorda. Você tá aí atrás, ó, enchendo o saco. E eu não escutei a conversa toda. Não, seu, seu tongo. E elas ficam falando assim, dá pra ouvir elas reclamando assim. Você normalmente você consegue ver três. Tipo, uma em cima da outra, assim, tipo, se empurrando pela porta pra observar. Elas acham que você não tá vendo. Mas você nota que toda vez que alguém olha naquela direção, elas se escondem. Então ele continua olhando em direção à xícara de chá, assim. Enquanto ele meio que presta atenção no que as crianças estão falando. E ele meio que dá uma olhada assim de relance na direção dela. E meio que acena. Assim.
Nessa hora, tipo, uma das crianças é uma menina de cabelos ruivos, assim, meio escuro, um ruivo bem escuro. Ela acena, só que aí um cara, um dos meninos ali, ele segura assim a mão dela e abaixa e se esconde, assim. E vocês escutam eles falando: "Shh, o que você tá fazendo acenando pra ele?" E aí a menina diz: Você dá pra escutar, que você tá falando muito alto. Ele é tão lindo. Será que ele seria o meu príncipe encantado? E o outro diz: Cala a boca. Claro que não. Ele tem uma cara estranha. E ela diz: Cala sua boca. Você nem sabe de nada, seu idiota. Fica rolando na lama o dia todo, fica sujo. E aí o menino diz: Não, você. Você fica com esse cabelo aí laranja. Não quer lavar esse cabelo e deixa desse jeito aí. E ela diz: Não, esse é meu cabelo natural, não é? Não é culpa minha, seu idiota, bobo, tongo. E eles ficam se xingando assim o tempo todo. Você permanece ali sentado, né? Eu meio que dou uma risada assim. Para, não sejam assim, querido. Vocês podem. Eu não curto, sabe? Na verdade, foi me encarregado que eu tomasse conta de vocês, por favor. Nessa hora elas aparecem assim. E você nota duas figuras saindo. Você tinha visto três, mas só saem duas. Primeiro, é uma menina. Ela tem mais ou menos 1,30 m, 1,20 m assim de altura. Deve ser uma criança que tá nos seus 5, 8 anos. Entre essa faixa etária. Ela sabe falar bem, dá pra ver pelo vocabulário dela. Ela é ruiva, tem umas sardinhas assim, ela é meio branca e usa umas roupas de trapo. Dá pra ver que não são roupas muito chiques, mas pra alguém que mora na igreja, né, é o que tem ali no momento. Ela anda com um brinquedo que é uma boneca de coelho, assim. Do lado dela, um menino. É um menino que usa óculos, um óculos redondo. Do lado direito desse óculos, dá pra ver que tem uma faixa enfaixando o olho dele. Dá pra ver que ele tem algum ferimento nesse olho, você não sabe o que é, né? Ele tem uma pele levemente amorenada e tá utilizando essas roupas de trapo. O cabelo dele é bem bagunçado, assim, preto. E ele tá, tipo, encarando, assim. Ela olha e eles ficam te encarando. E é tipo aquelas crianças que não sabem o que fazer. Deveria escutar o adulto? Não deveria? Devo contrariar? Devo chorar? Elas não sabem. Você falou e eles acharam que até o momento você não tava escutando, entendeu? Ele meio que cruza as pernas, assim, e ele meio que se agacha, assim, um pouco na cadeira, assim, pra ficar um pouco mais no nível dela. E ele fala: Bom, então, o que vocês acham desse lugar? O que vocês costumam fazer por aqui? Nessa hora, uma outra criança sai dali de trás. Sai dali uma criança que parece que já é nativa de Liu. Você nota que essas duas aí não são muito bem de Liu. Devem ser mestiços, mas não têm as características. Ou seja, deve ser aí um orfanato mesmo, assim, que pega crianças órfãs de qualquer lugar. Sabe, achou, então vamos cuidá-la. Essa daí parece ser daí mesmo. Ele é um menino com uma pele meio clara, os olhos levemente puxadinhos. E ele tem, tipo, naturalmente você olha e. Tipo, os cílios dele tem um retoque vermelho. E você sabe que isso não é maquiagem. Isso é sinal de que ele talvez seja uma família nobre. Isso era um detalhe que só as famílias nobres tinham anteriormente, no passado. Mas provavelmente ele não sabe disso. Talvez nem os padres. Talvez o padre. Ou o padre não, talvez o sacerdote Hugo, ele saiba. Entretanto, você repara nesse detalhe. Ele é o único que está utilizando uma veste um pouquinho mais bonitinha, vamos dizer assim. Ele usa uma camiseta preta e um shorts bem largão, maior do que ele, preto também. Ele tem umas perninhas bem finas. E ele surge de trás deles. E diz: Aqui é legal, eu acho. Você fala a nossa língua? E aí o menino de óculos diz: É claro que fala, a gente tá me entendendo ele até agora. E ele também tá entendendo a gente. A menina ruiva fala: Mas será que ele sabe falar alguma outra língua? Dizem que garotos que falam línguas diferentes são mais atraentes. E eles ficam se encarando assim, tipo, como se eles realmente, como se você não tivesse ali, entendeu? Ele tá meio confuso com o que fazer, assim. Ele fala assim: não seja assim. Não seja por isso, cara. Eu falo aqui pra você que são realmente uma honra que vocês
pensei realmente nisso. Enfim, eu fiquei sabendo que vocês costumam correr bastante por aí. Vocês têm alguns brinquedos, alguma coisa assim, para que vocês possam se distrair? Nessa hora eles soltam um sorriso. Eles vão pra aquela área que eles estavam ali, próximo de se esconder da porta. Eles somem por 5 segundos e voltam com uma caixa de brinquedo. E aí você já nota que eles perderam a atividade, assim. Eles já chegam, soltam uma caixa de brinquedo, assim, no seu pé. Tudo, assim. É uns brinquedos meio pesados, assim. Você não sabe que tipo de brinquedo é esse, mas dá pra ver que foi tudo feito aí. Não tem nada comprado. E aí a menina, ela já chega e ela mostra pra você, bem na sua cara, aquela pelúcia de brinquedo. Essa daqui é a minha filha. Ela diz isso. Uau! Realmente bastante coisa. Ah, isso é bem impressionante. Ele começa tipo, a mexer um pouco na caixa, assim. Ele vai tirando várias coisas, né? Bolas, assim, ursos, assim. Ele pega um dos ursos dele e fala: lembra que eu tinha um bem parecido com esse aqui quando era criança? O menino de óculos, assim, com a faixa, ele diz: você não tinha, não. Porque isso daí é o nosso brinquedo. E só tem um dele no mundo. E aí a menina ruiva diz: para de ser chato. Podem existir vários outros deles por aí. E aí o menino dos cílios meio avermelhados, ele diz: na verdade, talvez ele seja uma edição limitada. Eu nunca mais vi uma outra pessoa com um brinquedo desse. Na verdade, eu nunca vi nenhum dos nossos brinquedos por aí. Será que as crianças brincam do mesmo jeito que a gente? E dá pra ver que esse menino dos olhos com os cílios avermelhados, ele parece um pouco mais velho. Diferente deles, dos outros dois que parecem ter uma faixa etária similar, ele deve ter já os seus 10, 11 anos. Dá pra ver que ele faz reflexões sobre as condições deles. Dá pra ver que ele entende que eles são pessoas numa situação financeira meio ruim. Entre aspas. Então ele tá bem intrigado, esse menino. Tá prestando bastante atenção. E ele vai falando assim: bom, enfim, eu acho que vocês têm razão. Todos os brinquedos eles são únicos para cada pessoa, já que eles acumulam as experiências daqueles que são seus donos. Então é um pensamento normal de se ter. Você diz isso. E você escuta um som nesse momento. Você escuta um som que é literalmente um. Sabe um som de tipo aquele som de espaçonave mesmo? Você escuta isso. Além disso, você escuta esse som aqui. Um rão de estalo. Vindo pra frente, uma porta de madeira. E você escuta esse som e esse som estranho. Os dois, vindo de uma porta de madeira. As crianças também escutam e dizem: é aquela garota estranha. A menina ruiva diz. O menino do óculos, ele empurra o óculos dele assim pra cima e diz: ela não é estranha. Ela só é diferente. E aí a garota ruiva diz: é tudo a mesma coisa. E ela, tipo, abraça o brinquedo assim e olha pro outro lado meio emburrado. O menino dos cílios avermelhados diz: bom, nós ainda não nos apresentamos, então eu posso falar. Eu me chamo Huang Kimchi. O menor de óculos e enfaixado no olho chama Caio. E a ruiva, Helena. Tem outras 4 crianças aqui, mas elas estão em atividades fora daqui no momento. Devem voltar mais tarde. Quando ele fala Ronin Kimchi, eu reconheço algum desses nomes? Não, nunca ouviu falar. Você sabe que kimchi é nome de comida. É um prazer conhecer vocês. Eu me chamo Jamui. E, aliás, o que vem acontecendo por trás daquela porta? A menina água diz: você não pode ficar de olho em outras meninas. Quer dizer, se você quiser ter mais esposas, você teria que me perguntar primeiro. E aí, nesse momento,
O Caio, o de óculos, ele, tipo, é, ele dá um tapa assim na cabeça dela, assim. Para de ser tonta. Você fica vendo esses livros aí de conto de fadas e acha que um príncipe vai te acordar no meio da noite. Oi, eu sou Helena. E ele vai, tipo, imitando ela, assim. Eu sou Helena, eu gosto de príncipes e sou gorda. E aí ela dá um socão nas bolas dele tão profundo que ele cai de cara nos brinquedos, assim. Idiota. E ela vira assim de costas. O, o Kimchi, ele fala: por favor, vocês estão brigando o dia inteiro. Mas ali, bom, tem uma visitante. Ela chegou ontem e tem dormido desde então. E ela faz esses barulhos constantemente. E você escuta de novo esse som. E- É, Hum? vocês dão licença, possível? Ah, sim, claro, toda. O John ele levanta assim. Ele vai em direção à porta, assim. Muito bem. Anda. Você vai em direção à porta. O que você vai fazer? A porta tá fechada, por sinal. Eu meio que bato na porta, assim. Com licença, tem alguém aí? Ninguém responde. É, eu olho pra trás, assim, eu, tipo, eu tipo, falo assim, você tem licença? E ele, tipo, meio que vai abrindo a porta lentamente. Você vai abrindo a porta. Tudo que você vê, você abre levemente a porta. É um cristal na sua cara. Quando você olha esse cristal, você quase que fica hipnotizado. E como uma reação de autodefesa, você fecha a porta na hora. Você bate muito forte, pô! E as crianças se assustam. O Kim te olha, tá tudo bem? Tem alguma coisa de errado? E aí o Caio no chão, assim, destruído por ter recebido um soco nas bolas, diz: Deve ter visto a Laura dormindo. E aí a Helena diz: Mas meu nome não é lá. Enfim, você tá querendo tomar um outro soco, né, garoto? E dá pra ver que eles, obviamente, não se dão bem, mas eles notaram que alguma coisa de estranho aconteceu com você, assim. Eles só não viram o que você viu, mas você do nada fechou a porta. Nem o John entendeu direito o que ele viu, mas ele só meio que pisca, assim, depois de uns segundos, ele meio que volta à consciência, meio que tentando processar o que aconteceu. Que porra foi? E ele vira pra trás, assim, ele vê que as crianças não estão olhando. Ele fala, ah, não foi nada, tá tudo bem. Ah, eu só me assustei um pouco que parecia que tinha alguém na porta. Você diz isso assim. E nessa hora a Helena ela chega assim perto de você. Então, senhor Wei, do que a gente vai brincar? É porque a gente tá proibido de ir lá fora depois que a gente desenterrou uma mina terrestre. Vocês desenterraram uma vida terrestre? É, ela tá atrás de você, ó. Você vê no canto da porta uma mina terrestre. De pé, assim. Ele, tipo, sai um pouco de perto, assim. Ah, legal, legal. Enfim, é, vocês disseram que uma pessoa dorme de noite. É. Tá dormindo desde ontem. E por que vocês decidiram botar a mina bem na porta? É que a. Bom, a Madame Chu encontrou essa pessoa e meio que acolheu ela. E aí ela tem dormido desde ontem, mas ainda não sabemos. A gente não sabe muita coisa. Mas ela se parece com a gente. Ela tem nossa altura. E voa. E aí o Caio, assim, ele começa a levantar depois de se recuperar do socão. É verdade, ela voa e ela vai. Ela é estranha. Ela lembra Helena. E aí ela encara ele assim com um death stare, assim. Lembra muito Helena. A Helena é muito bonita, isso mesmo. E ela já sorri assim de volta. O Kimchi, ele processa mais pra você as informações de uma maneira mais fácil de compreender. A gente não tem certeza exatamente de onde ela veio, mas. Bom, ela com certeza parecia estar cansada.
A Madame T não fez muitas perguntas e só perguntou o nome dela. Mas é um nome meio estranho. Eu não sei ainda essas letras. Ela tem dormido desde então. Com certeza, deve ter passado por muita coisa. Vocês disseram que ela voa? É. Eu não sei se eu entendi muito bem o que vocês querem dizer. Quer dizer, isso não é algo que eu tenha visto antes. É. Ah, enfim, vocês ainda vão. Vocês podem fazer o seguinte: ele tipo, vai indo meio que em direção à caixa de brinquedos, assim. Ah, olha, eu vou pegar esse brinquedo aqui. Ele pega assim. ah, é tipo um. Pega qualquer um, sabe? Ele pega tipo um boneco assim. A gente pode brincar de. É, esconde-esconde. Vocês têm que achar esse boneco aqui e enquanto isso vocês podem tentar trazer ele pra cá. Pode ser? Ah, ah, tá. A Helena ela vai, tipo, indo assim, se preparando pra brincar. O Kai tá se recuperando ainda do soco nas bolas. E o Quint ele se senta lá no fundo da igreja. Eu vou ler um livro. E ele começa a ler. Ok. Eu espero, tipo, a gente parar de olhar assim. Aí eu viro pras crianças de novo. Enfim, vocês podem contar até 10. E eu vou esconder esse brinquedo aqui em algum lugar. Tá. Nessa hora, assim, ela se esconde assim. E aí o Kai olha assim, bora fazer aquilo, aquilo. E ela diz, tá. Pode começar a contar? Tá? Elas se preparam pra contar, vocês preparam pra se mover, eles falam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eles já se viram assim, achei. E eles apontam pra você que você nem começou a se mexer. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. O Caio começa a falar assim. Eu posso já ter escondido o boneco. Porque o que eu queria fazer? Eu ia botar o boneco dentro da minha capa. Pra eles não conseguirem achar. Pode. Nesse caso aqui, tudo bem. Nesse caso aqui, tudo bem. Foi muito genial da capa. Digamos que ela apontou pra você assim, tipo, instintivamente, pensando que você não tinha escondido a tempo. Mas aí vai olhar e vai perceber que não tem nada. Esse foi muito genial, vou te permitir esse. Essa é a ideia. É por isso que eu fiz o bagulho do boneco. Eu ia botar dentro da minha capa. Tá bom. Ele só aponta pra você, achando que ganhou, né? Porque você nem se mexeu direito. E nessa hora a Helena diz: cadê o brinquedo? E ele: hã? Começou a olhar assim. O João, ele abre os olhos um pouquinho, assim. Eles veem, tipo, as características, assim, bem japonesas, né? Asiáticas, assim, dos olhos dele, assim, meio que olhando pra eles, meio que com um sorriso um pouquinho malicioso. E ele olha assim, bem, eu escondi. Ah! O meu marido é um mágico. Eu sempre soube disso. A Helena ela olha assim e segura o ombro do Caio, assim, balançando ele assim muito forte, assim. Para de me empurrar, sua doida. Ele não é um mágico. Ele é um bruxo. E essa hora assim, ele começa a encarar ele assim. Ele é um bruxo muito legal. Deve ser um cara legal. Mas a gente tem que procurar o brinquedo, vamos? E ele segura a mão dela assim e eles vão saindo assim, procurando por todos os lugares. Eles olham primeiro aquela parte da igreja ali e tal. E eles começam a olhar assim até o momento que eles saem desse lugar. No momento que eles saem, eu viro assim. E daí ele começa a andar em direção à porta. Muito bem. Eles começam a andar em direção à porta. Eu vejo assim, eu toco na porta de novo, Uhum. sem resposta. Você toca na porta de novo sem nada. Tá. Eu vou meio que, tipo, meio que olhar pra baixo, assim, quando eu abro a porta pra eu não dar de cara com o cristal. Muito bem. Você olha. E você dá de cara com esse cristal. Quando você olha pra ele, ele te encara de volta. Você já ouviu aquele tempo.
Se você encarar o abismo demais, ele te encara de volta. E é como se ele estivesse olhando fixadamente pra você, mesmo que ele não tenha olhos. Antes que você perceba, você dá uma piscada. Uma piscadela, assim. Quando você dá essa piscada, você se vê em um outro lugar completamente diferente. Totalmente diferente. Você nunca passou por experiências paranormais, diferentonas, vamos dizer assim. Nunca, jamais. Você sabe sobre a existência da visão e sobre as pessoas que controlam esses poderes. Mas isso você nunca viu. Se você tivesse que avaliar isso valeria talvez uma grana, assim, da porra. Mas você não sabe o que é isso. Quando você nota, você tá numa espécie de catedral. Lembra um pouco essa de pedra. Ela tá cheia de sangue. É a noite. Tem uma neblina meio densa por ali. Você sente uma aura tensa no lugar. Você vê sangue por todos os lados. À sua esquerda, uma criatura meio bizarra, que nem dá tempo de você reparar na aparência dela, mas você consegue ver que tem sangue nas mãos dela. E à sua frente uma figura com uma espada. Quando você menos percebe, a figura tá empunhando a espada contra você. É muito estranho. É real. Você vê a lâmina. Você reconhece o aço. E ele diz: é tudo culpa sua. Aquelas crianças não deveriam ter parado daquele jeito. Mas não importa. Só eu posso te parar nesse momento, não é? A melhor coisa que a gente fez foi ter se separado no meio dessa jornada. Zangwei. E ele aponta a espada pra você. É uma espada grande, é um sabre. É literalmente uma arma. É uma arma que mata. Você não sabe o que você tá fazendo aí. Você quer tentar fazer alguma coisa? Eu tento, tipo, me localizar. Eu tento, tipo, ver se eu consigo fugir, ver se eu tenho alguma coisa comigo. Quando você olha pra trás, o ambiente parece se alongar. Sabe aquela impressão de que o lugar tá ficando cada vez maior? Distante? Você não vê uma saída. Quando você tenta se localizar ao redor, é só um lugar muito parecido com esse que você tá. As janelas não mostram nada a não ser nuvens. Como se você estivesse dormindo. Enquanto isso, ele tá encarando pra você, recitando frases meio baixinho. E quando você olha pra ele, você consegue ver algo abraçando ele. É como um espírito abraçando ele. Ele é meio azulado assim. E ele tá só te encarando. Apontando o sábio. Você quer fazer alguma outra coisa? Fala assim. Calma, eu posso explicar o que tá acontecendo aqui? Tem não sei quem é você. Não me venha com essa, seu merda. É assim que você faz? Você fode com a vida das pessoas e depois você acha que não as conhece. Ele guarda a espada. E nesse momento um corte no seu peito surge. Um corte extremamente grande. E seu sangue ele espalha por todos os lugares da sala. Você não consegue ver o rosto dessa figura à sua frente. Nem a aparência. Como se estivesse apagado. Quando esse corte surge, você vê sua vida passando diante dos seus olhos. E a sua visão apagando. Quando você acorda ali, você começa a abrir seus olhos naquele desespero. E passa a mão no seu corpo pra ver se tem alguma coisa. E você nota que você tá simplesmente caído pra dentro da sala. E aquele cristal tá ali, te olhando. O que foi isso? O cristal tá tipo na tua cara, só pra eu te falar assim. Eu tento, tipo, tocar, assim, eu tento, tipo, me afastar. Quando você tenta tocar, ele vai e voa em direção a uma figura. Uma figura adormecida numa cama. Quando você repara na aparência da figura assim, é uma coisa que parece uma criança, como eles disseram. Mas talvez seja aquela coisa que eles disseram que é aquela coisa que voa, sabe? Vou pegar aqui. A aparência dessa figura, que você consegue ver, é uma. Tem essa auréola, aí tem um prisma no centro, que permanece virado sempre pra você, não importa pra onde você se mexa, você percebeu, ele te encara diretamente.
Você nota que esse prisma não tá completo, ele tá deteriorado e tem cubos e cacos que ficam flutuando ao redor dele. Tá vestindo uma saia curta vermelha por fora e preta por dentro, acompanhada de uma capa vermelha dividida ao meio, com pontas de tapete real dourado. Alças frontais similares e as utilizadas por um padre, seguradas por um cachecol de seda. Cabelo estilo pigtail, sabe? Aquela Maria Chiquinha Moreno. E ela tem a pele de coloração parda. Você nota que no chão tem um chinelo azul de uma marca que você desconhece, mas tá escrito Hawaianas. E tá de olhos fechados dormindo. E tá ali. Aquele prisma, ele te encara e tá sobre a cabeça dessa figura. Que tá dormindo. Você nota que periodicamente essa figura estala. Ela dá um estalo de dedo, literalmente. E você tá ali, nesse lugar, com a porta fechada. Acabou? Você diz isso assim, você fala, mas ninguém responde. Eu vou tipo, me aproximando, assim, meio lento. Você se aproxima. E uma dor de cabeça forte vem na sua mente. E você vê um outro flash daquele momento. É só um flash muito rápido. Mas é você batalhando contra aquela figura de sabre. Você tá bem ensanguentado por causa daquele ferimento. Mas você tá lutando, por algum motivo. Você nem é um cara que luta tão bem, mas você vê que você tá lutando pelo ódio contra aquela figura. Mas você não entende muita coisa e ninguém diz nada, é só um flash. E você volta e você tá de frente pra aquela figura ali. O que tá acontecendo? Eu vou me aproximando, assim, meio lento, tipo, boto meio que a mão na minha cabeça. Que é isso? Tipo, meio que tento meio dar uma leve chacoalhada, assim, nessa figura, assim, pra ver se ela acorda. Você chacoalha a figura. E aí, né, não tem como, né? Chacoalhando a figura ali, balançando, não tem como. Aos poucos os olhos vão se abrindo, assim, e aí pode seguir o rolo. Não pode me ver, não pode me ver. Ela abre os olhos. Ah! Ela te dá um soco. Porque, mano, eu tomo um soco, eu tipo, caio pra trás, assim, eu fico, que... Quem é tu? Nome, identificação, RG. Ele demora um pouco meio pra se estabilizar, assim. Tem relação com a Argalha? Eu não sei quem é a Argalha. Calma, Não? Nome? ele começa a se levantar, assim. Meu nome é Ela tá voando tipo, muito assim. Depois de Janguei, É, ela só para. Ah! Você tá mais vivo do que eu lembrava. perdão? Tipo, ela quando você fala perdão, ela tipo, parece que dá um branco na cara dela, ela continua com o mesmo rosto, só que dá um branco. E a porra dos cristal e a auréola quebrada que estão em volta ficam girando como, tipo, meio travado, como um disco rígido fudido. Fazendo a porra do som de dial-up, escutaram? Eu, ele tá, tipo, bem em choque, assim. Enquanto ele vai meio que limpando meio que as roupas dele enquanto elas caem no chão. Você percebe que ele vai tipo, meio que limpando bem rápido a roupa, como se ele fizesse isso regularmente. Ele tira tipo meio que um pincel, assim, aqueles de barbeiro, assim, que eles usam pra tirar poeira e tal, e ele tipo, começa meio que passar na roupa dele e ele fala: desculpa, eu acho que essa é a primeira vez que eu vejo você, eu não... Você deve estar confundindo, pessoa. Não, eu sei. Tipo, eu dá pra. Qual é a sua vibe no momento? Ele tá, tipo, meio, tipo, mano... Você tá com a cara de um homem que acabou de testemunhar a própria morte? ele tá bem confuso. Ele tá, tipo, bem, assim...
meio, meio desesperado, meio, sabe, eufórico. Você é estranho. Ah, por que você me balançou? Ela tá voando cada vez mais pra cima, ela já tá tipo, com a cabeça tocando no telhado. Ela tá te evitando um pouco pra caramba enquanto falando desse negócio. Ah, desculpa, você tá voando? É, Como? Enfim, o que é você? O que é esse cristal? O que eu sei lá. você sabe de alguma coisa? Não? Como? Como assim? Eu não lembro de nada. Tirando você morreu. E o que é que você sabe de mim? Eu sei que você já foi. E que você morre. Eu acho. Parecia. Pensar que morro também. Ele tipo, meio que se agacha assim um pouco, com a mão na cabeça assim. Ah, você é muito confuso, eu não consigo compreender o que você quer dizer. O quê? Quem é você? Ah, sou Lenang Patiparatia. Bem, eu acho que eu acho que eu não entendi. Qual é o seu nome mesmo? Nome? Lenang Patiparatia. Ah, quer saber? Vou roubar o seu também. Ela puxou o RG e ela escreve Jang. Roubei seu nome. Ele tá assim, tipo, muito em choque, foi muita coisa que aconteceu ao mesmo tempo. Ele não tá sabendo lidar com a situação. Ele tá tipo, mano, será que eu mato essa criatura? Será que isso é uma aberração na minha cabeça? Será que eu tô sonhando? Acho que a primeira reação dele é, tipo, começar, assim, tipo, tocar no próprio rosto e, tipo, meio que se beliscar, assim, pra ver se, tipo, o que ele tá vendo de verdade. Não sonho. Eu sinceramente não entendo isso. Primeira vez que vocês veem alguma coisa voando? Eu sei que pássaro existe. Qual é o nome daquele azul? Tem um nome parecido com o seu nome. Jay. Mas você não é um pássaro, você é um humanoide? Pássaro consegue voar ou consigo? O rio humano. Ele, tipo, senta meio que na cama, assim. Sai da cama. Ele levanta. Tem uma almofada ali no canto. Ele vai, assim, em direção ao Fábio, ele fala. O que é você? Como que você chegou aqui? Ela, tipo, para por um momento, ela, tipo, parecia que ela ia falar, mas depois ele olha, ela, tipo, para. Quem quer saber? Quer dizer, eu realmente gostaria de entender o que está acontecendo aqui, principalmente porque parece que você sabe alguma coisa sobre mim e eu realmente acharia de muito, muito grande ajuda se você me respondesse. E ele, tipo, faz uma reverência, assim. Eu não sou Deus, não. Qual é o nome daquele lá que os... Qual é o nome do Deus aqui? Mora? Aquele cara que fez o assalto global? Você fala o nome dele, assim, ele tipo, dá uma tossida muito forte, assim. E ele tá pensando, tipo, puta que pariu, eu nunca tive que lidar com um bagulho tão ruim, assim. Ele começa, tipo... espera um segundo, ele tá meio que bugando, assim, ele pega tipo, um dos sacos, assim, Ele deixa cair o boneco das crianças, assim, ele começa, tipo, a pegar um dos sacos de doce que ele tinha, e ele meio que, tipo... Ela observa você puxar do seu bolso a porra de um saco de doces. Ela tá com um terror nos olhos. E ela também observa esse com a porra do boneco de uma das crianças. O que você fez?
Ele meio que, tipo, faz uma reverência japonesa, assim, tipo, meio que... O que você fez? É, desculpa. Você Por tem favor, que... desculpe por... É, Desculpa, por quê? Eu te dou um soco na cara. é, eu realmente não sei como lidar com essa situação. Eu só vim aqui procurar falar com o padre e descobrir alguma informação sobre um comerciante. É, eu estava tomando conta Ah, de é, você. economia, comerciante. Olha, eu esqueci. Ah, o que você quer saber? Quer que eu te explique sobre CDI? Ele meio que olha pra cima, assim, e agora ele tá tipo, meu Deus, esse bicho sabe do que eu preciso saber, como assim? Nessa hora, CDI? vocês escutam uma voz feminina dizendo assim: Pra onde foi o senhor Wei? Será que ele foi brincar com as crianças? Mas elas estão correndo do lado de fora. E a voz da Madame Chu. Tipo, como se ela fosse. Ela tá perto do quarto. Talvez vá entrar no quarto. Vocês não têm certeza. No momento que ela ouve a Madame Chu, ela solta um. Ah! Ah, tá tudo bem aí? E ela vai se aproximando por perto da porta. Dá pra ouvir os É, passos. o Ok, John então. Wick começa, tipo, ele joga, tipo, ele deixa meio que os doces perto é, da criatura maligna. Ok, então. É o seguinte. Não comenta de nada do que a gente falou aqui, principalmente da parte do CDI. A gente continua essa conversa depois. Como assim depois? E o que você tem que fazer agora? Vamos lá? Nessa hora a porta se abre. E aí ela olha assim: tá tudo certo? E aí, tipo, dá pra ver você, a criatura e só. Você acordou um Lelang. E o senhor Wei tá aqui também? Vocês se conhecem? Ah, Sim. eu Ela, ela olha, tipo, ela dá um pisca, dando um pisca na direção dele, de um ângulo que ela não consegue, que ela tipo, não consegue. Entendi. Bom, senhor Wei, o, o vendedor Elos já está aqui. Tipo, nem se passou uma hora desde que o Hugo falou assim. Ou pra você talvez não tenha passado. ah, certo. É, entendi. Você pode me dar uns segundos aqui? Enfim, eu tava batendo papo com ah, essa Vai parar de Adelang. Pad, É a quarta Pad. vez que tem que falar meu nome nessa. O que você me chamou? Enfim, eu já vou. Só um Ela te segundo. segue. Ela te segue. A criatura te segue com a porra do cristal que sempre te olha. Também. E ele, tipo, espera a Madame sair da porta, assim. Ele espera, tipo, a Madame fechar a porta. Certo, tudo bem. E ela fecha a porta, assim. No momento que ela fecha a porta, assim, o John Wayne, tipo, dá um suspiro bem grande. Ele, tipo, agacha, assim. Eu, eu não sei o que você... Eu não sei como você sabe meu nome. Mas eu tô... Bom, Isso... aquele cara falou em bem mais alto. Ela manda isso, ela quer ver se você tem alguma reação. O que você tá falando? Cara, bravo. Que cara bravo. Ah, ok, eu entendi completamente errado a situação. Ok, vamos recomeçar. Meu nome é Pode Parar de Lenang. E agora Jang. Não, pera aí. Não, Lenang parar de parar. Lenang Pode Parar de. Agora eu vou ver seu nome também, então J-A-N-G. Não é assim que se fala meu nome. Tarde demais, que eu escrevi. Mas então, o que você quer? O que você precisa? Você tava com uma cara de, tipo,
acabou de observar o assassinato quando apareceu e você tava balançando. Aliás, se você chega em pessoa baixinha e fica balançando elas, você estranho. Quer dizer, eu fui encarregado de cuidar das crianças. Eu achei que você tivesse precisando ser acordado. O homem com doce no bolso estava encarregado de cuidar das crianças. É uma coisa que eu trago, é uma tradição da minha família. Sua família é estranha. Como é que tem tempo de roubar seu nome? Eu não sei o que você... Eu não sei o que está acontecendo aqui. Mas eu preciso que você não haja estranho de jeito nenhum. Eu preciso realmente falar com uma pessoa. O Elos? É, Quem é? Ela pergunta. ele é um comerciante famoso. Ele com certeza sabe alguma coisa sobre o Morax. Você tá atrás do Morax? Basicamente, eu tenho algumas trocas para fazer com ele. Hum. Sei lá. Trocas recentemente com o Morax? Tinha sumido depois de roubado. Não sei. Mas essa investigação de uma pessoa que não era daqui. Então... ele não tinha roubado muita gente, sumido. Sim, mas isso foi bastante tempo atrás. Eu tô buscando me reatar com ele. Enfim, Só destaca quais são suas expressões faciais no momento. ele ficou muito preocupado, assim, tipo, meio que tentando só sair dessa situação o mais rápido possível. Mas, pergunta rápida. Você tá querendo ir atrás do Arcot? Ele, tipo, meio que vira pra trás, assim, né? Tipo, como se ele estivesse, tipo, meio que indo lentamente em direção à porta, assim. Quando você fala isso, tipo, meio que para. Sim. Ok, vou te seguir. Você... eu acho que você entendeu a situação. Isso é uma missão minha. Eu tenho que... Também é minha. Ele, tipo, dá, tipo, um face palm, assim. Eu tenho que reunir os 8. Eu realmente não tenho tempo pra isso. Ele, tipo, começa a andar na... Nós consegue. Assim, está flutuando em cima de você, sentando tapinha na sua testa. Ele começa, tipo, só a ignorar, assim. Ele tá, tipo, muito puto. E ele começa, tipo, a andar em direção à porta, assim. Muito bem. Você vai sair de lá, vocês vão sair de lá desse ambiente, então? Sim. Eu tava Muito falando bem. que não era desse jeito que eu tava agindo com ela. Que... Bom... Ao sair, vocês voltam pra dentro ali daquela área hospitalar. Acabou os momentos de estranheza. Vocês conseguem ver, no caso, tá ali sentado no banco ali à frente, a Helena e o Caio. A Helena tá chorando, ela tá... Eu não achei o brinquedo. Será que ele ainda vai gostar de mim? E ela tá com a cara toda... Sabe quando você chora e fica com a cara toda inchada? Ela tá assim. E o Caio tá tipo... Droga. Eu não achei o brinquedo também. E a gente olhou tudo, a gente até achou mais minas terrestres. O que será que a gente... Onde será que esse negócio tá? E aí eles notam que você saiu. E aí eles correm pra você assim, Zanguei. E a Helena, ela abraça a tua perna com o catarro assim, fica tudo sujo tua perna assim. Tudo cagado assim tua perna. Eu não achei o brinquedo. O John Wick, tipo, entre... Ai, meu pai. A primeira reação do John Wick, tipo, ele, tipo, dá meio que um pequeno grito, assim, tipo, ah, ele começa, tipo, meio que empurrar a assim, olha, criança, ali, naquela tá ali o brinquedo, e ele, tipo, pega, assim, tipo, ele começa, tipo, a jogar um monte de coisa no chão, ele pega, tipo, um pano, ele pega, tipo, um borrifador, assim, ele começa, tipo, a passar na perna dele, tipo, muito rápido, assim. Nossa, é minha mãe. Depois, tipo, Mas, um borrifador na porra da criança.
Não, eu vou te fazer na perna. Certo. Ele, tipo, Você removeu ela da sua perna, então. Você começa. Quando você vai passando assim, ela vai de novo assim pra abraçar tua perna. E chega o Kimchi, ele segura ela assim. Eu tinha dito pra eles que você provavelmente estava ocupado com alguma coisa, já que você tinha dito que ia conversar com o Eros. Mas ele tava desesperado. Eu vou tirar eles daqui. Desculpa. E aí ele segura eles assim, pela gola da camisa assim. E aí o Caio vai emburrado porque não achou o brinquedo e faz parte do ego dele. E a outra vai emburrada, chorando, porque não vai conseguir se provar pro seu futuro marido. E vai levando eles pra fora. A única outra figura que tem ali é uma figura que é o seguinte. Tem uma roupa pesada, uma roupa de pano, assim, bem pesada. É uma grande roupa de pano, dá pra ver. Primeiro, assim, tecidão. Deve ter um tecido bem chique, caro. Tá utilizando por cima umas placas metálicas. Lembram um pouco as placas metálicas, vamos dizer assim, da armadura do Madara. São placas metálicas no estilo de Nazuma, no caso, no estilo japonês. Uma sandália nos pés. E no topo da cabeça um chapéuzão de bambu. Daqueles bem japoneses. E ele tá, tipo, sentado num dos bancos ali. Dá pra ver que ali tem um chá intocado. Ele deve ter tomado um pouco, mas percebeu que o chá é uma merda. E ele tá sentado ali. Ele olha pra você entre as frechas daquele chapéu. Ele é muito grande, esse chapéu. Ele é muito grande, o chapéu. E ele diz: então, você é o Zangwei. ele, tipo, olha assim pra ele, tipo, fala assim, dá uma respirada bem funda, assim, tipo, tudo que eu fiz agora foi pra chegar nesse momento, então eu não posso vacilar, eu tenho que deixar de lado o que eu tô fazendo até agora. Oiê! Nossa, ele olha pra você assim, muito puto enquanto ele tá pensando. Ai, cadê o sorriso? E ele, tipo, começa a dar um sorriso, assim. E ele começa a ir em direção ao Elos, que fala: oi, sim, sou eu. Você deve ser o Elos, não é? Sim. Essa figura se levanta. E dá pra ver que as roupas dessa figura são grandes, bem pesadas, tá ligado? Ele estende a mão, dá pra ver que tem uma. Dá pra ver a luva na mão. E dá pra ver que nessa figura, ela tá sem o dedo indicador e o dedo do meio. Na mão direita dela. E ele estende a mão assim pra, tipo, te cumprimentar. Ele percebe, assim, tipo, cumprimenta bem, assim, fala assim: muito obrigado por ter. Eu te preciso. Eu sei que deve ter sido uma jornada bem longa. Então, sinceramente, eu espero que nós possamos ter uma conversa. E ele começa a comer que se tentar. Muito bem. Você se senta e ele se senta próximo. Ele senta meio próximo, digo isso, por causa do chapéu. O chapéu é grande demais pra ele sentar do seu lado, assim. E, por sinal, o chapéu tampa a maior parte do rosto dele. Tipo, você não consegue ver nada. Você não consegue nem ver o tom de pele, o formato do cabelo. Nada. Não dá pra ver nada. Nessa hora, o clima dá uma pesada. Ele diz assim: eu fiquei meio chocado. Quando o Hugo me disse que tinham lá com mercadoria, eu não esperava que seria uma pessoa. Mas agora que eu tô percebendo, e mesmo que vocês não consigam ver o olho dele, ele tá olhando pra você, Zangwei. Mas talvez não seja você. Então, o que você tem a me oferecer? Ele, tipo, fecha a cara um pouquinho, assim. Eu tenho, tipo, alguma coisa de valor comigo. De valor? Bom, digamos que você tem uma quantia simbólica ali de Moura, mas ele, como você sabe das façanhas dele, ele é um colecionador. Ele gosta de itens que as pessoas costumam ter.
Ah, não. Ele olha pro lado, assim, ele olha, sabe? Tipo, ele, um tempinho. Eu vou gritar. Ele fica bem quieto, se você quiser. Ele fala. Bem, é uma situação um pouco complicada. Sabe, realmente foi. Tive vários custos em trazer essa mercadoria para aqui. Você sabe que eu sou de transporte, e por conta disso, eu sei que nós vamos ter que entrar em um acordo. Eu gosto de oferecer 50% negociável da, ah, como é que fala? Ownership, tipo, Do. Eu entendi, ownership. Da, daquela do porcentagem. produto, É, enquanto eu exporto ele para deixar ele nas melhores condições possíveis. Um, e, enfim, eu preciso de tempo para que eu possa renovar isso então. ele não fala muita coisa. Primeiro ele diz uma coisa pra você, que não se refere a esse contrato. Ele segura um pouco a bana do chapéu dele assim pra baixo e diz: olha, eu vou ser bem direto com você. Pra começar, se você busca algum contato com o antigo Arconte Moura, sinto lhe informar. Talvez seja bom pra você ou ruim, mas eu tenho certeza que ele continua vivo e vagando por aí. Ele não morreu. Não deve ter só abdicado. Deve ter algum motivo. E segundo, ele com certeza estaria numa terra desolada. O que eu quero dizer é que a sua jornada é muito grande. Nós, homens de negócios, não podemos fazer essa jornada sozinhos. Eu recomendaria que você investisse em uma equipe ou em um treinamento para empunhar armas. Se você possuísse uma visão, com certeza seria mais fácil. O Jamboree escuta com bastante atenção assim, o que ele está falando. Enquanto ele analisa assim, bem friamente assim, toda a estrutura né, da armadura dele, assim, tipo, quanto que ele deve ter, qualquer resistência, quanto que deve ter, quanto que deve pesar, quanto que ele deve ter calma. Meio que tipo, chegando à conclusão de que essa figura realmente sabe o que ele está falando. E ele fala, bom, eu realmente aprecio isso. Eu acho que, se você não se importar, eu gostaria de dizer que eu realmente estou determinado em achar o mundo. Isso é mais que uma atenção, mais que uma questão pessoal. Eu tenho assuntos a tratar. Já faz muito tempo desde aquele incidente. Eu lembro quando eu possuía um pequeno restaurante. Quando isso aconteceu, eu também fui um dos que apostou tudo nas iniciativas dele. E assim como os outros, eu perdi tudo que eu tinha. Por sorte, eu me apaixonei por uma coisa, uma antiga relíquia da minha família. E eu percebi que um restaurante não era o que eu precisava. O doce, o sabor da comida não me agradava. O que me agradavam eram as reações impecáveis. Colecionar coisas únicas. Coisas que eu jamais haveria visto. A reação das pessoas comendo minha comida me deixava estagnizado de frente para ele. Era cada uma mais única do que a outra. Então eu percebi que tudo que eu queria era só colecionar coisas que eu nunca mais poderia ter de novo. Ou ver. Para mim,
o que aconteceu foi uma virada de chave. Algo que mudou minha vida para melhor. Para outros, foi o fim de suas vidas. E esses são aqueles que seguem buscando por vingança. Todos que trilharam esse caminho, trilharam por um caminho bem sombrio. Eu não tenho certeza das histórias, mas se você busca encontrá-lo, você não vai ser o primeiro. E com certeza não será o último. Ele suspira assim. Você não precisa me pagar nada, na verdade. Eu sinto o gosto da vingança em você. Você é parecido comigo. Em algum aspecto. Bem no fundo. Eu vou te dizer o que eu sei. Eu recomendo que você anote. Eu não sou o tipo de pessoa que repete mais de uma vez. Nessa hora o clima fica tenso, assim, tá ligado? Ele vai finalmente revelar alguma coisa. Como é que você tá? Cara, no momento que ele fala, que ele menciona o sentimento de vingança, toda meio que a fachada do Django, ela meio que se despedaça, sabe? Primeiro por uma tipo, um desbelief, assim, tipo, uma desacreditância, assim, de que ele realmente, sabe, pôde ver através disso, assim, realmente sentir as verdadeiras intenções dele. Mas também por, tipo, outra parte dele quer ignorar isso e realmente prestar atenção no que ele tem a dizer, já que ele realmente acha que essa pessoa pode ser um passo a mais para o objetivo dele. Então, ele abre os olhos, né, ele deixa uma expressão assim bem fria e bem diferente do jeito que ele vem agindo até agora. Quase como se ele tivesse meio que tirado uma máscara. O sorriso dele se esvai e ele olha intensamente para essa figura, esperando que ela tenha a dizer. E enquanto ele cruza as pernas assim, ele diz: continua. Ele diz. Ele começa a abrir a boca pra dizer. Primeiro, me acompanhe lá pra fora. Nossa, você tava achando que ia dizer ali, mas ele já levanta e já começa a sair. Assim. E ele vai caminhando, indo até o final do corredor. Você nota que ele tem uma muleta. Uma muleta, e aí, tipo, na ponta onde ele segura, né, pra se apoiar, tem uma bola, como se parecendo um cristal. Lembra? Um cristal. Mas você não sabe o que é. E vem, ele sai da igreja. Você acompanha ele? Antes dele ir para fora, assim, ele se levanta e ele meio que olha, né, para a figura que estava acompanhando ele. E no momento que ele olha para você, o Patos Parati, você percebe, tipo, uma afeição completamente diferente do jeito que ele estava agindo antes. Você viu ele tentando se recompor e agindo como se fosse uma pessoa gentil e confusa. Quando ele olha para você, você percebe como se os olhos dele estivessem te perfurando. Ele não tem nenhuma expressão de alegria ou conforto no rosto dele. É somente uma pessoa que faria de tudo para conseguir o que ela quer. E por causa disso, ele vai aceitar a sua presença na jornada dele. Enquanto ele meio que olha por você por alguns segundos, ele meio que tipo, faz um... E ele começa a em direção tipo, à porta. Os 3 segundos que ele olha assim, a única coisa que ele percebe é literalmente a cara menos surpresa da vida possível. Ela esperava exatamente isso. Não teve nenhuma surpresa no rosto dela. Na verdade, você olha, tipo, no último segundo que você estava olhando, o negócio progressa para um sorrisinho estilo 3. Como se é exatamente isso que ela está esperando. Certo. Cara, que dinâmica perfeita. Vai tomar no cu. Quando você caminha assim junto, quando vocês vão indo assim, Nelang voandinho e Zang você caminhando, quando você pisa, uma dor de cabeça muito forte vem até você de novo. Só que dessa vez, mesmo que seja muito parecido,
é um pouco diferente. Você se vê naquela catedral que você estava anteriormente. A mesma catedral. Mas tem algo de estranho nessa catedral. Antes que era toda escura, cheia de névoa, agora ela tá mais clara. Totalmente clara. Você consegue ver ao redor rosas. Várias flores bonitas, lembrando um campo. E no meio disso tem uma figura sentada. É um homem, dá pra perceber pelo físico e pela aparência. E você, as roupas, você nunca viu isso antes. Você nem consegue descrever o que tá, exatamente o que ele tá utilizando. Mas são roupas claras. Mas você não tem certeza se é um tipo de armadura ou não. Acima de tudo, uma característica muito marcante chama sua atenção nessa figura. Você não consegue ver o rosto dessa figura. É como se fosse uma mancha. Mas algo surge no meio dessa mancha. Uma rosa com um olho. É uma rosa gigantesca com um único olho que te encara. Ela te encara de cima para baixo por uns 5 segundos e você retorna ao seu mundo. Você recobra a tua consciência. E em seguida você dá outro passo. Você dá até uma cambaleada, perdendo um pouco sua compostura. E nessa cambaleada que você dá, você, quando você pisa assim de novo, você tá de novo na catedral. Só que ela tá escura. E algo estranho aconteceu ali. O que você percebe? Aquela figura com o sabre que estava apontando pra você, agora não tá mais. Ela tá deitada no chão, derrotada. O sabre tá enfincado contra ela. Há sangue nas suas mãos. Sua mão treme, como um culpado. Você consegue ver que aquela coisa que lembra um espírito atrás dele começa a se desfazer. E uma voz rouca diz: seu maldito. Merda. Porque eu nunca consigo proteger ninguém. E essa figura diz isso. E você consegue ver lágrimas que remetem a sangue. E você escuta um estalo. Um único. Vindo dessa figura. É uma sensação estranha. Eu prometo. Não importa a vida. Eu vou te ir atrás de você, Zankoi. Por tudo que é mais sagrado. E aquela mão aponta pra você. Junto dessa mão, a cena mais aterrorizante da sua vida surge na sua frente. Uma série de almas que lembram crianças aparecem segurando essa mão. Essa figura derrotada não tinha forças pra apontar pra você. Mas essas almas apontam na sua direção no lugar dela. Você não consegue ver os rostos dessas figuras. Mas elas sabem de algo. Você é culpado por algo. Você fez algo. Você olha à esquerda e aquela figura que estava com sangue nas mãos também, menor, você sabe quem é agora e o rosto dela não tá borrado. É a Lennon. Mas tem algo de estranho nela. Tem algo perfurando ela. E é uma rosa com um olho. Que lembra uma estalactite. Atravessando o peito dela. Essa cena fica na sua mente assim, tá ligado? Até que, subitamente, você se apoia numa das cadeiras da igreja. E o Elos, que estava prestes a sair, diz: algum problema? E nesse momento a cena quebra. Você volta pra realidade em um segundo. É como se trocasse um slide, literalmente. E você ainda tá agora dentro daquela igreja com uma aura hospitalesca. Ele tava só prestes a sair. E ele notou que você deu uma tropeçada. Algum problema? Eu tropeço assim, eu esbarro em uma das cadeiras, tipo, jogando pro lado. Eu começo a tossir assim. Ele é assim, né? Ela meio que salva a situação. Ela meio que se ferra a parte tentando meio que te levantar meio. Aliás, eu vi alguma coisa disso? Sim. Tudo. Tudo.
Mas não foi tão aterrorizante quanto foi pro Jango. E eu tô, tipo, olhando pra minhas mãos, assim, tipo, meio que estático, meio que sem entender o que aconteceu. E só tentando processar, assim, tudo. E ele meio que olha pra... Ele olha pra Paige, assim, meio que com... Não um olhar de desespero, mas tipo tipo, o que você fez, sabe? Ela dá os dois estalos. Vai pra lá. Aí conversa melhor sobre isso depois. E ele começa, tipo, a se levantar, assim. E ele tá, tipo, meio que cambaleando, assim, em direção ao Elcio. Muito bem. Você acompanha ele. Vocês saem de dentro da igreja. Saem, vocês vão pro lado de fora. Já tá à noite. Tá, tipo, literalmente totalmente à noite, assim. Total. Do lado de fora, vocês ficam do lado de uma tocha que ilumina essa região da igreja. A única coisa que tem uma luz pra vocês, sabe? No meio de toda a escuridão. Ele diz: eu vou ser bem direto. Wei. Existem pessoas nesse mundo capazes de transformar sua vontade em realidade. Pessoas que, com o estalar de dedos, e ele faz o som do estalo, assim, aquele som, podem fazer o que bem entender. Mudar a realidade. Matar milhões ou salvar milhões. Tudo que eu vou te contar aqui foi informação que eu reuni ao longo da minha vida. E eu só decidi te contar porque eu vejo nos seus olhos a vontade de vingança que você tem, como eu disse. Faz 5 anos, desde que eu descobri uma pessoa. Existe um orfanato em Mondstadt. Um orfanato longe da cidade amargurada. Nesse orfanato, você deve procurar uma pessoa. É intrigante. Mas nós temos o mesmo nome. O nome é Elos também. Enfim, essa pessoa, como eu te digo. Bom, é melhor você perguntar diretamente. Mas resumidamente a situação é uma pessoa que teve contato direto com o Arconte de Mondstadt. O que eu vou te contar aqui é uma informação confidencial. Mas o que você acha dos Arcontes? Qual a sua visão sobre eles? O Django, ele meio que, tipo, tentando pegar o fôlego dele de novo, assim, tá, tipo, ainda meio cambaleando. São todos... São todos farsas. O Ego solta uma risada. É. Você se engana aí. Eles, assim como nós, mesmo sendo seres divinos, também são pessoas que possuem uma vitalidade. Eu acho que você nunca ouviu uma história sobre um Arconte que pode morrer. O que eu vou te contar, você nunca deve contar isso pra ninguém. As pessoas virão atrás de você se elas descobrirem. O Arconte de Mondstadt foi assassinado há 3 dias atrás. O seu corpo foi encontrado dentro da própria capital. Não sabem como ele foi morto. Não sabem como sua vida foi arrebatada. Mas aquilo que providencia os seus poderes, sua gnose, foi roubada. Até onde eu já ouvi dizer, de um amigo, existem viajantes por esse mundo. Pessoas que possuem um objetivo. E eu nunca soube o que eles são. Se são pessoas ou se são deuses. Mas disseram que durante a viagem deles, houve uma situação similar. A Gnosis foi roubada. O que eu quero dizer, Janko? Estamos passando por uma revolução no nosso tempo. O mundo vai virar de cabeça para baixo em pouquíssimo tempo. O assassinato desse Arconte vai bagunçar o mundo. Imagina quantos grupos vão querer lutar por aquela terra. Aquilo vai virar um campo de batalha.
Você acha que é coincidência o Arconte de Lyrie ter fugido também? O que você tá falando? Você não consegue ver a cara dele, mas como se os olhos dele brilhassem pra você, você consegue ver a coloração dos olhos dele, que é um vermelho sangue, escarlate. Lembra aquele olho do Kurapika, sabe? Do Death Stare dele? Ele olha por trás do chapéu de bambu. O mundo, Jiangwei, vai passar por um momento muito difícil. Muito. Só os fortes vão sobreviver. Eu não digo que vai ser uma guerra. Vai ser uma revolução em massa. Os arcontes estão apenas se preparando, cada um da sua forma. Assim como nós, cada um se preocupa consigo mesmo. A vingança é uma forma de enxergar sua soberba. Os arcontes, os covardes, também são a mesma coisa. Os que fogem apenas se preocupam consigo mesmo. Ele não é muito diferente de você nesse arquétipo, Jiangwei. Vocês só fazem coisas diferentes. Eu vou ser sincero. Existem coisas mais importantes do que encontrar um arconte que fugiu com dinheiro de pessoas há alguns anos atrás. Eu, se fosse você, começaria a achar um lugar bem distante e ficasse atento a tudo e todos. Coisas estranhas estão prestes a acontecer. Mas se você ainda quiser ir atrás desse arconte, vá atrás do contato em Mondstadt que eu falei. Assim como eu disse, o nome dele é Eros. Ele é uma figura que já teve contato com esse arconte anteriormente. Ele foi um daqueles abençoados com o primeiro centavo. O primeiro centavo é um artefato mítico. Um dos 3 artefatos da Câmara de Jade. Esse artefato é o primeiro centavo que o Arconte Morax criou no mundo inteiro. Nunca existiu outra moeda antes dessa. E o primeiro centavo é mais antigo do que o Arconte Morax atual, talvez. Não se sabe. O que se sabe é que o Arconte Morax criou dinheiro. Mas alguns dizem que esse centavo aí é a moeda mais primitiva do mundo antes dele. Uma coisa é fato. Quem possui essa moeda possui a chave da riqueza do mundo na mão, basicamente. E ele simplesmente falou quem que tem a chave da riqueza do mundo pra você. Esse centavo. Você só pode estar brincando. Eu não tô. Fui eu mesmo que vendi essa moeda pra ele. E agora ele só simplesmente falou que ele vendeu o primeiro centavo. Eu não sei exatamente o que você sabe sobre ele. Mas uma coisa que eu posso ter certeza de te dizer é que nós não somos seguros. Ele é covarde, sujo. Todos eles. Todos eles nos abandonaram. E é por isso que o mundo tá no caos que tá, gente. Mas eu não pretendo deixar isso claro. Eu quero deixar bem claro isso aqui. O dinheiro tem o poder de mudar tudo. E por mais que você não enxergue desse jeito, eu tenho certeza disso. Porque eu vi com meus próprios olhos a minha vida inteira. Sem poder fazer nada. Entendi. Enfim. Encontre esse contato. Mostre esse papel a ele. E ele te entrega um papel. Manchado. Mas tem um símbolo desenhado. Lembra o chapéu de bambu que ele tá usando. Só que mais estilizado. Como se fosse uma assinatura. Guarde isso com sua vida. Pessoas matariam pra ter um papel desse. Ah. Eu quase ia me esquecendo. Ele olha em direção a Lenang. E esse guia da luz. Ah, não. Você vai arrancar meu braço também? Eu não sou o tipo de pessoa que faz negócios desse tipo. Mas você é uma mercadoria que vale muito. E pessoas matariam pra ter uma pessoa como você. Afinal de contas, a
0,01% de gnoses dentro de você. Ao que estudos dizem. Mas a academia de Sumeru tem decaído muito. Um dia você deveria passar lá. Mas existe um cientista meio estranho. Tome cuidado. Eu estou de saída. Qual cidade falou? Ele não repete. Soneto. Ele já segura assim o chapéuzinho assim. E começa a ir embora. Saindo na calada da noite, assim. Ele acena e diz: nos veremos de novo. Em algum outro momento. Você consegue ver algo. Nas costas dele. Tem ali uma alabarda. E amarrado na alabarda tem uma visão. A visão é exatamente uma moeda de ouro. Você sabe que visões são poderes que as pessoas despertam. Alguns são capazes de nascer com eles. E as pessoas que nascem com a visão são pessoas mais especiais do que as outras. E você nunca viu uma visão com uma moeda de ouro. Mas existem visões especiais por aí. Que são pessoas que nasceram dotadas para algo. Uma pessoa que nasceu dotada a artes, com certeza vai ter uma visão que com certeza vai privilegiar esse sentido dela. Talvez um dia ela crie a própria. É estranho, mas as pessoas não seguem mais os 5 elementos que anteriormente representavam as nações. Não é mais isso. Mas ele vai indo embora. E a última coisa que você vê é o brilho daquela moeda que se esvai no meio das árvores. Vocês ficam os dois ali, no meio daquela igreja. Mas vocês têm um pontapé inicial de onde vocês têm que ir. Mondstadt. E há um segredo lá. O assassinato de um arconte. Que em pouquíssimo tempo vai abalar o mundo. Mas como vocês têm essa informação privilegiada, vocês vão conseguir sair na frente para tentar descobrir talvez o que aconteceu e receber as respostas do Arconte Morx diretamente do outro Elos de lá. Um orfanato. É isso que vocês têm que procurar. Distante da cidade principal, da capital. Essa sessão acaba por aqui. E